Olá, meu nome é Gerson Vargas e eu sou cristão. Esses dias, conversando com um amigo no Face, ele me fez uma pergunta que eu achei muito legal. Eu quero compartilhar com você aqui agora. Ele perguntou: Gerson, Jesus nos salvou de quê? Porque Jesus é tido como Salvador. Mas do que ele nos salvou, afinal de contas? Bom, a teologia cristã, a resposta cristã da igreja cristã, seja de qualquer denominação, tem sido que Jesus nos salvou do pecado. Porque o pecado nos leva para o inferno. Aí, logicamente, abre-se outra pergunta. Mas o que é pecado? Olha, a definição mais simples, mais básica é: pecado é a transgressão de uma lei conhecida. Deus deu uma lei. Se você a transgride conhecendo essa lei, então você está pecando. Mas isso é uma coisa muito básica, E principalmente, nós temos que entender que certas coisas têm muito sentido numa época e nenhum em outra. Ou tem um sentido em uma época e um outro sentido, pode talvez até antagônico em outra época. A visão que se tem de pecado numa época, ela é coerente com a visão da sociedade, das pessoas, da religião sobre aquilo. Conforme o tempo vai avançando, as épocas vão passando, os séculos, os milênios vão sucedendo, a gente vai desenvolvendo uma outra visão sobre aquilo. Eu sou sincero, eu não acredito em perdição eterna, em inferno nesse sentido mais católico, ou evangélico, ou protestante que se fala. Eu realmente acredito que a sua consciência, que é o que vai permanecer aí. Outro dia também tinha um pequeno debate no Face, sobre o que é alma, se é consciência, se é racionalidade, etc, etc. Não é bem esse o ponto que eu quero pegar. Mas eu acredito que se a sua consciência é uma consciência pesada, é uma consciência amargurada, não é uma questão de que Deus vai te mandar para o inferno. Simplesmente, quando você morrer, a tua consciência vai te atrair para um lugar que não vai ser lá essas maravilhas. O que não quer dizer, na minha concepção, que você tem que viver a eternidade ali. Mas é para onde você vai. Eu sei que, de certa forma, é até uma visão meio espírita, sendo que eu sempre digo que não sou espírita, Como eu também, às vezes, falo bem da Igreja Católica, falo bem do Papa Francisco, mas não sou católico, mas sou aberto. Eu acho que ninguém tem todas as respostas, e às vezes até uma resposta que é boa hoje, como eu acabei de falar, pode não ser boa amanhã. Então a gente tem que buscar isso. Mas então, voltando ao assunto do pecado, ou da salvação de Cristo, Ele nos salvou de quê? Eu vou seguir um caminho aqui que diz o seguinte, que o pecado, ele acaba enegrecendo a nossa alma, ele acaba pesando o nosso coração, ele acaba tirando o nosso brilho. E eu posso entender então que pecado nesse sentido tem muito a ver com amargura, com ódio, com ressentimento, com mágoa. Tem muito a ver com uma postura e uma visão de vida muito fechada, porque ela é excludente. Só aquilo que está dentro. Tem gente que não é nem assim, Tem gente que é assim, tem gente que é assim. Então, quer dizer, o que fica aqui de fora desses limites tão estreitos, não existe para aquela pessoa, está completamente errado. E talvez, exatamente fora do limite, é que existam respostas, é que existam caminhos para se seguir. Jesus é o caminho? Sim, Jesus é o caminho. Mas ele é o caminho que eu vejo as pessoas seguindo normalmente, é uma interpretação, e é claro, sempre vai ser assim, uma interpretação do que Jesus falou. Uma interpretação, um pensamento que você tenha sobre aquilo que ele falou. E lembre-se, nós estamos 2000 anos depois do que ele falou. Os contextos aos quais ele falou, aos quais ele se referia, eram extremamente diferentes dos que nós temos hoje. Então a compreensão da noção de pecado em toda a Bíblia pode ser bem diferente. Por exemplo, era pecado no Velho Testamento você fazer qualquer serviço no sábado, até varrer a casa. E você seria digno de apedrejamento se fizesse isso. Agora eu te pergunto hoje, o pecado estaria em não respeitar o sábado, ou o pecado estaria em apedrejar uma pessoa que não respeitou esse pecado, que não respeitou essa lei? Vê como é que as coisas mudam com o tempo? Eu acredito que, na verdade, Jesus veio nos salvar. Por exemplo, ele fala no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis as vossas petições, o seu desejo, a sua necessidade a Deus em oração. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eles não fazem nada. Porém eu vos digo, disse Jesus,
que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas plantas, que hoje existe e amanhã já pereceu. Então ele te ensina, mas não é um ensinamento intelectual, entenda isso, a não ser ansioso, a não viver angustiado e ansioso com o dia de amanhã. Mas é uma coisa que, se você tomar apenas intelectualmente, não vai te levar a lugar nenhum. Eu ouvi, acho que num vídeo, alguém falar, eu li um post de um ateu famoso, não me lembro qual, não sei se é o Sam Harris, então não quero ser aqui dizer que ele falou uma coisa que ele não disse, mas era alguém por aí que falou o seguinte: você viver sem se preocupar com amanhã é a coisa mais absurda do mundo, quer dizer que você não vai fazer uma poupança, não vai se preocupar com a aposentadoria nem nada, isso é um absurdo. Esse é o entendimento intelectual. Quando você consegue vencer o intelectual e entrar dentro da mensagem espiritual de coração que Jesus passou, não adianta se preocupar. Não adianta você se preocupar com o que vem amanhã. Faça a sua parte. Agora, entenda que tudo está nas mãos de Deus. E eu digo que vai mais além quando você consegue aprender e entender a se comunicar com Deus. Eu falo comunicar, não é só falar. É falar e ouvir, comunicação, uma via de mão dupla. Porque aí você começa a ter uma visão diferente de mundo e você sabe que não adianta você estar ansioso, mas tem que ter fé e confiar em Deus. Eu falei sobre isso nos vídeos sobre fé. Eu vou pôr o link aqui se você quiser vê-los. Jesus nos ensinou que não adianta você ter uma postura externa muito bonita, muito legalzinha, religiosa, santa, se internamente você não vive nada daquilo dentro do seu coração e da sua mente. Por exemplo, Jesus falou: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém eu vos digo, se você olhar para uma mulher, se você olhar para a mulher do seu irmão, se você olhar para o marido da sua irmã lá, irmã no sentido que todos nós somos irmãos, somos irmãos, somos seres humanos, com uma intenção impura no seu coração, se você olhar com cobiça, você já pecou. Isso é completamente diferente de eu ter uma postura maravilhosa fora e dentro não ter nada. Jesus veio nos salvar dessa hipocrisia e dessa dicotomia. Eu procuro assim mostrar para os outros uma coisa, mas aqui dentro, tô nem aí. Então, Jesus veio nos salvar disso. Eu acho que essa é a salvação. A coerência de Jesus, a integridade, os atos de bondade e até de dureza mostram um caminho para a gente seguir, para a gente andar nesse caminho. Mas assim, cada um do seu jeito, cada um com a sua mentalidade, porque ninguém é igual. Também escuto, aproveitando, abrindo aqui um pouquinho mais, cristãos como esse que você falou, que por fora parece uma coisa, mas por dentro são sujos, não são cristãos verdadeiros. Outro dia eu postei no Face que um cara, um religioso, um cristão, estava debatendo com um ateu e disse: vou provar para você que Deus existe. Pegou a arma e matou o cara, agora você vai ver. Aí você vê aquele negócio: mas esse cara não é um cristão, mas Hitler não era cristão e tal. Só que aí eu fico perguntando: quem é cristão afinal de contas? Porque assim, olha, vamos pensar, Pedro não era cristão. A gente não pode achar, por esse pensamento, Pedro não é cristão. Porque ele não só negou, a parte mais citada é que ele negou Jesus 3 vezes, mas é uma coisa até pior. Porque quando Jesus falou que iria para a cruz, Pedro tentou dissuadi-lo, falar: não, senhor, não vai para a cruz não, que é isso, sai dessa, é furada. Quais foram as palavras de Jesus para ele? Arreda de mim, Satanás, porque tu não conheces os desígnios de Deus. Já imaginou você ouvir de Jesus que você é Satanás? Esse cara não pode ser cristão. E o cara, para a Igreja Católica, ele é o primeiro Papa. E eu não estou dizendo isso para afrontar a Igreja Católica, não. Estou dizendo, quem é que hoje vai dizer que Pedro não era um apóstolo? Não é? Tiago também não era cristão. Ele não acreditava na ressurreição de Cristo, falou: só se eu puser meu dedo nas chagas dele. E por aí vai. A gente pode tomar uma série de exemplos sobre isso. Eu acho o seguinte: se dizer cristão, ou pensar que é cristão, todo mundo pode pensar. O que vai mostrar se nós somos cristãos, se nós entendemos a mensagem, é a nossa prática diária, o nosso sentimento, a nossa mente. É disso que Cristo veio nos libertar, dessa hipocrisia, dessa contradição, dessa coisa de, é cheio de regrinha. Lembre-se, o Velho Testamento é uma regra. Tem gente que chama a Bíblia de manual. Tem gente que acha que é máquina de lavar, que é DVD, que é televisão. A Bíblia é meu manual, o manual do construtor, do fabricante. Muita gente fala isso. Jesus veio nos libertar disso, dos manuais. Porque o manual, na época, era o Velho Testamento. E ele ficou o quê? Com certas coisas que falavam, que apontavam para ele, que ele viria, mas ele simplesmente pegou aquilo, pega e joga no lixo. E ele também não escreveu o Novo Testamento, entenda bem isso. Jesus falou:
há muitas coisas que ainda vos tenho a dizer, mas vós agora não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Consolador, que virá da parte do Pai, ele vos ensinará todo o caminho. E parece que o Espírito Santo ficou ali até, eu não sei, mais ou menos depois, ó, deu linha na pipa, deu área, tomou um rumo e esqueceu a gente aqui. Porque ninguém mais escreveu nada que seja considerado sagrado. É claro que eu não penso assim. Eu acredito que o Espírito Santo continua falando e continua escrevendo. O problema é que algumas pessoas pegam parte do que ele escreveu e falam, tá aqui, o resto não presta. Outros pegam outra parte, tá aqui, isso aqui não presta. Outros pegam, sabe, por aí vai. Jesus veio nos libertar disso, dessa necessidade extrema de ser todo regradinho. Eu tenho que ter um manual para dizer quem que eu tenho que ser. Jesus veio nos libertar disso. Eu acredito que é essa a salvação que Jesus veio nos dar. Valeu, até a próxima.